Nossa terceira live do nosso workshop de metodologias ativas 4.0. Estamos aqui juntos mais uma vez, estou muito feliz, toda noite, 21h03, até o fim do workshop. Ela não para, né, Flávia? Flávia estava aí comigo agora na reunião lá da escola. E agora eu já estou aqui. Vamos lá, gente, vamos buscar animação e força e foco nas entranhas do ser para a gente poder fazer um bom trabalho. Gente, hoje eu quero realmente responder perguntas, tá? Então eu conto que vocês já vão começar a mandar perguntas aí. E, bom, só algumas coisas que já me foi passado, né, pela galera que tá me auxiliando lá na comunidade. O pessoal perguntou se meu método ele vale para todas as idades. De fato, o método 4F é por ele ser uma forma da gente conceber a educação, né, toda a estrutura educacional, sim, ele vale para todas as idades. Mas como eu sempre digo aqui, a educação infantil, principalmente maternal, tem algumas particularidades que precisam ser consideradas, tá bom? E que a gente, hoje está no Insta também, e que a gente muitas vezes não... Que eu muitas vezes não trago isso com tanta clareza, tá? Então é muito importante buscar como suporte trabalhos focados mesmo na educação infantil e colocar dentro dessa visão, dessa estrutura, desse método, tá bom? Mas quando a gente coloca ali na pré-escola, talvez se encaixe ainda com mais facilidade, tá bom? Mas sim, é para todas as idades. E também muita gente que busca o workshop, na verdade, trabalha dando treinamentos em instituições, tá? Coisas desse tipo. Então, até para além da sala de aula, né? Isso foi uma demanda que surgiu naturalmente, que eu nem previ, mas que foi muito legal, tá? De ter aparecido, ok? Então é isso, gente. Tentando me arrumar aqui, né? Online. Beleza, então uma outra coisa que também eu vi que ficou... o Instagram, a gente fica melhor do que no YouTube a imagem, porque a câmera do meu computador, ela não é muito boa, tá? Mas eu estou em breve me organizando aí para poder comprar uma webcam, tá bom? Quem que adivinha aqui o que eu tô bebendo? Quero ver quem adivinha. Bom. Então, gente, vamos lá. Tem algumas perguntas que a gente colocou aqui. Uma pergunta, né? Uma bibliografia. Oxamat, chá preto, tubai, chá. É isso mesmo, gente. É chá. Mas é o chá gelado. Isso mesmo, eu sou ou do chá quente ou do chá gelado, adoro chá, adoro um chá. Mas vamos lá. Uma sugestão de bibliografia, tá, gente, que eu recomendaria principalmente sobre os clássicos. Dos clássicos, mesmo, eu gosto muito do Ética Nicômaco, do Aristóteles. E gosto muito do Sobre a Alma, De Anima, tá? Mas... porque, por exemplo, o Organon já é uma leitura mais difícil, tá? Eu acho que é um outro step ali. Mas tem alguns livros também que desvendam melhor os clássicos e que podem servir de suporte, que eu posso também divulgar para vocês, de alguns autores, tá? Mas eu gosto muito daquela série sobre a história da educação, que aí tem desde a antiguidade até o século XVIII. Eu tô olhando as perguntas. A outra pergunta, eu perguntaria se ela pode ser minha orientadora de mestrado. Essa é boa. Eu não tô podendo, porque eu não tô vinculada a nenhum programa de pós-graduação. Por opção, tá, gente? Nesse momento da minha vida, não. Muitas pessoas indicam bibliografia, tá, gente? Por isso também que a gente vai começar um grupo de estudos, tá bom? Para poder auxiliar nesse processo. Livros que eu considero fundamental na área da educação, na área da pedagogia. Uma galera aí
né, que participou, né, Alguns alunos meus vão receber aí de prêmio de um concurso que a gente fez, a gente sempre faz para os alunos, um livro que eu considero muito bom, da Imaginação Educada. Todo mundo é modificável, porém na aula 2 você colocou que o processo educativo não podemos trilhar o caminho pelo aprendiz. Como modificar alguém que não acredita? Como modificar alguém que acredita ser imodificável? Uma das primeiras modificações que a gente tem que fazer é no que a pessoa pensa sobre ela mesma, tá? É no sentimento de competência dela. Eu tenho até uma live aqui focada nessa ideia do sentimento de competência. Isso é fundamental. Então, sim, a gente também precisa trabalhar isso. A pessoa acreditar que ela é modificável. Isso é total. A influência disso no processo é total, tá? Porque eu até tenho um artigo que eu li nessa live que eu falei, né, sobre o sentimento de competência. Eu li um artigo meu que tá lá no LinkedIn, também no site da Educaetos, tá? E aí, nesse texto eu falo que nós somos profetas do porvir. Então, nós somos mesmo, né? Muito do que acontece na sala de aula é o que delimita que aquela criança, aquele jovem vai acreditar sobre ele mesmo por muito tempo, tá? Ou quem sabe, sempre. Então, é muito importante esse cuidado, tá? Com isso, sim. Senão a pessoa não se modifica verdadeiramente, se ela não acredita que ela é capaz, justamente porque a educação se dá de dentro para fora, tá? Sobre esse grupo de estudo que eu mencionei, isso vai ser quase como um clube de leitura, tá, gente? Eu estou estruturando isso, eu convidei uma pessoa para tocar isso comigo, uma pessoa que eu acho que vai agregar demais. Então, a nossa ideia é definir alguns livros clássicos, fundamentais, e a gente, passando para vocês um por um, aí vai lendo, e a gente vai comentando, tem uma aula, e por aí segue. Perguntaram se eu posso ser co-orientadora, tá, gente? Existem algumas instituições que aceitam, sim, co-orientadora de outras instituições. Para quem tá me querendo como co-orientadora aí, tá bom? Existe essa possibilidade, dependendo do regulamento da instituição que vocês trabalham, ou que vocês fazem a pós-graduação. Eu sou doutora, né? Então eu posso tanto ser de mestrado quanto de doutorado, né? Eu só não posso ser acima de doutorado, porque eu não tenho um título acima de doutorado ainda. Como lidar com profissionais que resistem a mudanças, que encontram-se em estágio letárgico, mesmo diante dessa situação atípica, na qual requer posturas e adaptações à nova realidade educacional? Pois é, para mim, grande parte desses professores que ficam nesse estágio, gente, nesse exato momento no Instagram tá a mesma quantidade de pessoas do que no Facebook e YouTube. Mas tudo bem, um comentário aleatório. Vamos adiante. Gente, olha aqui, tá vendo esse coraçãozinho aqui no Instagram? Paulo Mulateiro? Este que vos escreve aí um emoticon é o provedor do espermatozoide que me gerou. Meu pai amado, meu pai lindo e querido. Bom, gente, então, essa questão desses professores, desses profissionais resistentes à mudança, isso acontece muito. Isso acontece demais. E geralmente são justamente as pessoas, né, que reagem daquela forma como a gente falou ontem. Que são as pessoas que ficam se colocando no lugar de vítima, né? O problema é sempre externo a ele. Só que o que essas pessoas não percebem é que ainda que o problema seja externo, vamos dizer assim, exista um problema externo, a dimensão que essa pessoa dá a esse problema é uma decisão interna. Então, quando eu digo para os professores que eles não podem se estagnar porque na sala de aula não tem carteiras ou porque na sala de aula tem carteiras quebradas, eu não estou desmerecendo a problemática de que a sala de aula realmente tem cadeiras quebradas. Eu acredito que ela tenha, porque eu já vi isso muito. Mas a dimensão que você dá isso na sua prática docente é uma responsabilidade sua, porque você é um adulto, porque você resolveu ser professor. Tá? Então, se você vai fazer esse ponto das cadeiras se tornarem o fim da sua prática docente, ou o motivo para você não querer inovar, ou para você não querer trazer nada de novo, isso aí tá com você, isso aí não é problema da cadeira e nem de quem colocou aquela cadeira lá. Vocês estão comigo? Então, assim, mas eu sei que isso é muito duro, às vezes da gente realizar isso, da gente aceitar isso, da gente ver isso. Porque muitos adultos ainda querem, na verdade, viver diante da vida como se
como se fossem crianças mesmo, com a infância dominando, né? Porque o que é a infância, né? É essa incapacidade nossa realmente de assumir. Mas é duro, gente, eu sei que é. E eu ouço tanta história, gente, de professores que vivenciam realidades tão difíceis, sabe, nessas periferias do nosso Brasil. E eu acredito que são realidades muito difíceis. Eu tive um irmão também que trabalhou na Secretaria, né, de Estado durante um tempo e também compartilhou muito disso. Ele chegou a entrar num processo de saúde muito complicado também. Mas, enfim, então, não é que não exista, sabe, gente? Mas é sempre na vida, é sempre importante a gente se colocar no lugar de adulto que nos cabe, tá? E crescer com isso, crescer como ser humano, porque ser professor é uma atitude de servir, né? É um sacro ofício, é um ofício sagrado, justamente pelo fato de que se trata de servir. E o papel, né, a posição de servir alguém, ainda que pareça que é uma posição baixa, porque a pessoa está servindo, né? E geralmente a gente olha para quem serve como uma pessoa inferior, é o súdito, né? Mas é uma das posições mais altas que existe, né? É a pessoa ofertar o seu conhecimento, a sua prática, o seu ofício em prol de outras pessoas, né? Então, é uma escolha, né? É uma escolha nossa. E que exige amor, que exige dedicação, que exige entrega e que, primeiro de tudo, exige autoconhecimento. Mas é claro, gente, que as estratégias certas também para a gente fazer a aula fluir, para não ter indisciplina, aquilo que não nos contam, né, na educação básica, e que por isso que vocês estão aqui, vocês estão buscando uma formação continuada, é claro que isso ajuda demais. E também é por isso que eu oferto isso nos workshops ou nos meus cursos online, tá, gente? Porque isso é importante, porque ajuda também, né? A estratégia certa que a gente utiliza é fundamental, né? E a gente pode aprender isso com grandes mestres da história também, tá? A verdade é que depois de ouvir o que eu tenho ouvido, me senti como uma folha em branco, meio perdida. Por onde começar? Depois de tudo que estou ouvindo aqui, qual o primeiro passo para a transformação? Ir para a literatura e para os teóricos da educação? Bem, por isso também eu quero fazer esse grupo de estudo, mas é uma coisa mais para frente, tá, gente? Mas acaba que quando a gente trabalha assim nas redes sociais, a gente tem que as coisas não, a gente não consegue criar assim uma narrativa tão estruturada, né? No meu curso online eu consigo trazer isso de uma forma muito estruturada, tá? Desde o início, o que é preciso fazer desde o início em cada uma dessas fronteiras? É uma coisa assim, são 160 horas de curso, né, gente? Então é muito mais. Mas assim, o que eu quero que vocês entendam, de todo modo, né, é que se vai começar pela literatura ou pelos teóricos da educação, isso não é uma coisa que eu gostaria de definir por vocês. O que eu posso fazer é ir dando dicas, mas... e eu também não me limito assim. Se eu estou lendo teórico da educação, eu não estou lendo literatura. Geralmente eu estou lendo alguma coisa específica da educação e literatura ao mesmo tempo. Geralmente eu leio 2 livros ao mesmo tempo ou mais. Tá? Então, primeiro eu acho que pra mim essa não seria uma escolha que eu teria que fazer, tá bom? Mas se a gente for pensar em termos de estrutura, né, do norte, do ponto de partida, né? Bom, lá no norte, a primeira coisa é qual o sentido de educar. Então, eu acho que você poderia pegar, por exemplo, a coletânea da história da educação, tá? Ela é bem legal. Eu vou publicar para vocês no Stories, tá bom? São vários livros, eles são enormes. E ao mesmo tempo, escolha um clássico da literatura brasileira ou mundial para você se mergulhar. Para você se mergulhar assim, para você mergulhar nele, né?
Eu acho que o... Bom, eu gosto muito de Machado e tudo mais. Agora, um livro que eu tô lendo e tô gostando muito é o Ana Karenina, né? Do Tolstói. É um livro, assim, que eu tô curtindo demais. Mas existem muitas possibilidades, né, gente? De clássicos existem inúmeros. Só tô falando do que eu tô vivendo nesse momento, que eu tô lendo e tô amando. Tá? Tem mais alguma pergunta aí? Ou eu posso ir para as perguntas que estão aqui já? E aí, uma coisa que algumas pessoas ficaram com dúvida foi em relação à ideia da ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Quero falar um pouquinho disso com vocês. Tá? Então, olha só. O que aconteceu? Gente, eu achei que a live ia cair. Tá. Então, lá vocês viram isso, né? A gente tem no centro, é aquela pessoa que domina aquilo que você vai ensinar ainda, ou que você está ensinando, enfim, ela já domina aquilo. No círculo concêntrico exterior, é a pessoa que está como aprendiz, e no posterior, lá fora dos círculos, é o novato, né? Vamos dizer assim, aquele que é totalmente iniciante, tá? Ele ainda não tem ideia nenhuma sobre aquilo que está sendo apresentado. Então, por exemplo, se hoje eu perguntasse para vocês, né? O que vocês sabem, por exemplo, do livro Ana Karenina? Poderia ser isso, tá? Eu poderia, enquanto vocês se consideram novato, aprendiz ou expert? E daí vocês poderiam me respondendo e eu poderia ir posicionando vocês aqui, tá? Marcando pontinhos, ó. Esse um é expert, o outro é expert. Aprendiz, novato. Aí vou marcando, né? E aí, assim, com esses pontinhos, eu conseguiria ter uma visão macro, né? De como é que tá os níveis de entendimento desse assunto naquela minha turma, naquele local que eu estou, tá? Gente, na verdade uma pergunta retórica, tá? Nem precisaria responder, mas grata que vocês estão respondendo, mas não precisavam. Eu digo assim, eu tô te explicando como é que vocês podem fazer em sala de aula, tá? Aí vocês marcariam, ok? A gente vai ter uma visão muito legal da nossa sala. Essa é uma dinâmica que eu utilizo muito no início da aula. E o que isso revela de fato? Isso revela isso daqui, olha. Que no centro é o nosso objetivo de aprendizagem. Então, o expert, quem que é o expert? É aquele que já alcançou aquele objetivo que a gente quer que os nossos alunos alcancem, tá? Então, esse objetivo teria que estar claro, né, para os alunos, para eles se posicionarem em termos de expert, novato, né, ou aprendiz, ok? Quem está no local do aprendiz, ali, ó, naquele círculo de fora, quem é? É quem está na zona de desenvolvimento proximal. Ele está ainda em processo de aprendizado, mas ele já tem uma base, ele já sabe onde ele está, ele não está perdido, tá? Alguma base ele já tem, então fica mais fácil de encaminhá-lo. Na verdade, se torna possível encaminhá-lo ao objetivo que você quer. Que nesse caso consistiria em se tornar esse expert nesse objetivo que você quer, tá bem? E a pessoa que está lá como novato é a pessoa que está fora do alcance desse objetivo, tá? Ele não vai conseguir alcançar esse objetivo, ele está fora do alcance desse objetivo, porque ele não tem a base necessária, ele é totalmente iniciante. Então, nesse sentido, você precisa prepará-lo para isso daí. O exemplo que eu dei da Ana Karenina, às vezes pode não tornar muito claro isso, porque parece assim, que é quem leu o livro, né? E em termos de objetivo de aprendizagem, se a gente for lembrar, né, gente, é o quê? É sempre você ter um verbo, tá? E uma ação, né? Então, a gente poderia falar, por exemplo, o aluno ser capaz de relacionar, por exemplo, ou diferenciar ou comparar as obras Crime e Castigo e Ana Karenina, tá? E tendo esse objetivo, quem que se considera capaz ou identificar as principais diferenças e semelhanças entre as obras Crime e Castigo e Ana Karenina, ok? Sei, algo assim, tá? Gente, me veio agora na cabeça.
Então, aí sim você teria muito mais facilidade com o objetivo de aprendizagem, de, né, colocando isso lá no quadro para que eles se posicionassem na compreensão deles e você ter uma visão geral da sua turma. E nesse caso, por exemplo, quando eu aplico assim na sala de aula no início da aula, esse meu objetivo não é saber exatamente quem é o aluno que está em qual, tanto que eu fiz como se fosse um brainstorm mesmo com a turma toda. Eu não identifiquei, aqui está a Aline, aqui está o Bruno, aqui está o João, nada disso, entendeu? Foi de uma forma mais ampla, tá, gente? Para eu ter só uma medição da minha turma, tá? Se o meu interesse é saber aluno por aluno para depois fazer a separação deles em pequenos grupos, aí eu não posso usar exatamente dessa forma como eu falei. Ele tá aqui no fundo. João, você quer vir dar um oi? Vem cá, dá um oi pro pessoal. Ele já era pra estar dormindo, tá, gente? Mas é porque a reunião encavalou. Acho que ele não vai vir aqui, não. Ele ignorou vocês, gente. Mas vamos em frente. Quem sabe ele vem daqui a pouco. Não, calma aí. Não era isso que eu queria colocar, não. Eu queria colocar isso aqui. Tá. Então, e o que isso revela? Quem é um expert é quem consegue fazer de forma independente. Tá? Quem está na zona de desenvolvimento proximal é quem vai conseguir fazer, mas vai precisar de uma assistência. E quem está como iniciante é quem não vai conseguir fazer de jeito nenhum, nem mesmo com assistência. Tá? Ou seja, eu pedi para identificar as diferenças e semelhanças entre essas duas obras. Quem nunca nem leu o livro, não sabe nem quem é o Tolstói, como é que ele vai conseguir fazer qualquer coisa? Não vai conseguir fazer. Tá? Então, assim, Então, se a pessoa nunca ouviu falar no Dostoiévski, se ela nunca leu essas obras, né, como ela vai fazer qualquer tipo de análise em relação a isso? Vocês entendem? Não vai conseguir fazer, né? Então, não consegue mesmo com assistência, dentro desse exemplo que eu dei pra vocês. Tá? Deixa eu ir ver nas perguntas de vocês agora. Já tem aí? Tá, mas aqui que chegou antes. Então, assim, como é que ele vai diferenciar? De baixo pra cima. Tá, eu vou ler mais pergunta. Né? Como é que ele vai conseguir diferenciar o romance do Dostoiévski, de Crime e Castigo, e o romance de Tolstói, entendeu? Ele não vai conseguir fazer isso. Porque é difícil concentrar quando o filho tá aqui, gente, eu tô tentando. Ele não vai conseguir fazer isso com facilidade, entendeu? Porque ele não teve acesso a nenhum desses livros, tá? Beleza? Então, são essas coisas que a gente precisa realmente pensar na hora que a gente está provendo as atividades, tá? Dentro das nossas salas de aula. Eu tô vendo mais perguntas aqui na comunidade. Mas eu vou projetar as que estão aqui, tá? Tá. Essas eu já falei, tá repetido. Tá. A pergunta da rubrica sempre aparecendo. Gente, não vou deixar de falar de rubrica, eu juro pra vocês, tá? É porque ela tá na aula 3 e eu prefiro que vocês assistam a aula antes. Não consegue nem com assistência. Alguém perguntou aqui, tá, gente? Não consegue nem com assistência, o que significa isso? Porque, por exemplo, nesse caso dos romances que eu falei, né? Identificar as diferenças e semelhanças entre o romance Crime e Castigo de um autor e, por exemplo, o romance de outro autor, tá? O que acontece? Se ela nem ouviu falar do romance ou dos autores, ainda que ela tenha uma leve ideia, por exemplo, de que são autores russos ou alguma coisa assim, mas como que vai, né, desenvolver isso se ela não teve nem acesso ao livro, à leitura, entendeu? Então, nesse sentido, nem com assistência ela vai conseguir fazer essa comparação, porque ela não teve acesso a nada, entende? Se você pede, por exemplo, para a criança escrever uma frase, tá? Mas ela não conhece nem as letras, então ela tá fora da ZDP. Eu tô trazendo exemplos meio bruscos, mas que fica fácil da gente visualizar, tá?
Então é isso. Não, mas agora eu já concentrei no que eu tô fazendo aqui, gente, porque se eu fico olhando pra ele, pensando nele e tendo que falar aqui, eu fiquei super confusa, além de que eu tô muito cansada. Mas deixa eu dar uma parada aqui então, para ver se vocês entenderam ou se ficou confuso o que eu falei aqui, porque de verdade eu tava pensando em 5 coisas ao mesmo tempo e eu não sei se eu falei certo, se eu falei coerente, certo assim, se eu falei com coerência. Vou dar uma respirada, vou beber o meu suco para eu dar conta de continuar aqui. Tô aqui aguardando o feedback de vocês. Tem mais pergunta aí? Porque aqui pra mim que tá aparecendo, do curso que... Ah. Uhum. Tá bom, gente, que bom. Ah, sim, a tela tá me tampando, né? Porque eu botei a imagem. Entendeu? Tá. Então tá bom. Então vamos continuar. A ZDP é aplicada a cada conteúdo novo, gente? Não necessariamente, tá? Mas, na verdade, assim, não dessa forma que eu tô falando, mas você precisa, a cada unidade, saber onde os seus alunos estão, que é o seu ponto de partida. Contudo, entretanto, todavia, quando você tá lá no meio do segundo bimestre, geralmente uma unidade... ela vem logo depois de uma unidade que você lecionou. Então, você já sabe o que os alunos sabem. Aí, talvez não precise tanto dessa checagem, porque você já tem essa ideia. Porque você está acompanhando pela unidade anterior. Mas é muito importante no início do ano, tá? Ou, às vezes, no início de um conteúdo que é totalmente diferente. Por exemplo, na matemática. Você está na aritmética e você vai para geometria. Então, você mudou de área dentro da matemática. E talvez você vai ter que dar essa checada. Vocês vão ver que a coisa é muito mais fluida do que parece. Não é tão matemático assim. Eu tenho que usar toda vez que eu começar uma unidade, né? Não necessariamente, tá? Agora, o que fazer quando você tem alunos que não conseguem nem com assistência? Você vai ter que fazer uma diferenciação da aprendizagem dentro da sua sala de aula. Acompanhar alguns grupos, tá? Separadamente, que você vai ter que fazer alguns trabalhos, né, mais assim, elementares, enquanto que com outras pessoas você está fazendo trabalhos mais aprofundados, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Seria de diagnosticar em que ponto o aluno está? Sim, é diagnosticar em que ponto o aluno está dentro daquele objetivo que você tem para alcançar, tá? E muitas vezes também, quando é no início do ano, você pode ter uma ideia geral em relação às grandes áreas ou os grandes eixos que você vai ensinar. Você pode fazer isso também para você ter uma ideia do que você está, né, de quais alunos você está recebendo em sala. E aí eu dei um exemplo de como pode ser feito, mas tem muitos mais, tá, gente? Fica difícil eu detalhar isso. Por exemplo, lá no curso de aprendizagem ativa na prática, isso é super detalhado, tá? Os alunos, né, aprendem outras estratégias, fica muito difícil trazer essas estratégias aqui, tá? Até porque teria que demonstrar e tudo mais. Eu faço algumas animações, essas coisas todas, mas vocês podem criar também as estratégias de vocês, fazer essa aferição, vamos colocar dessa forma, tá? Deixa eu voltar aqui para minha tela maior aqui no Instagram. Então, deixa eu projetar algumas perguntas aqui. Vamos lá. Quem quiser também fazer mais perguntas por aqui, pode fazer. Tem muita pergunta já feita aqui. O que é taxonomia de Bloom? Gente, a taxonomia de Bloom, o Bloom, Benjamin Bloom, ele foi chamado, né? Ele foi contratado para fazer uma análise com um grupo interdisciplinar, enfim, de vários pesquisadores, sobre níveis de desenvolvimento cognitivo, tá? E aí ele desenhou essa pirâmide, que são 6 níveis de desenvolvimento cognitivo, tá? Isso significaria um caminho, né, no processo de aquisição de conhecimento, tá? É uma forma de ver, um levaria ao outro. E essa é uma referência muito difundida. E acaba se tornando pedagógico também para a gente pensar o planejamento de aula, tá? Mas tem uma questão. Eu hoje utilizo muito mais as referências, por exemplo, das funções cognitivas do Feuerstein,
E é uma coisa que eu tô. Essa é uma aula a mais também que eu tô introduzindo no curso, porque eu acho que faz um sentido muito maior e muito mais profundo, tá? Mas é pedagógico, auxilia a gente a redigir os objetivos de aprendizagem, em como a gente vai. Os níveis que a gente vai dar de aprofundamento nos conteúdos que a gente tem que ministrar. Ok? Agora, em termos de realmente a gente pensar na capacidade cognitiva de dos alunos, ou seja, na capacidade deles de realmente avaliar, de realmente analisar, de comparar, de categorizar, aí essa pirâmide não é boa, ela é limitada. Aí eu uso o Feuerstein como referência, tá? Tem uma lista, tem várias listas de verbo, tá, gente, da pirâmide de Bloom, e vocês podem, enfim, eu disponibilizo no curso, mas tem algumas na internet que vocês podem buscar também, tá? Como referência. Você tem dicas sobre como montar uma boa rubrica para não perdermos nada no ponto de partida? Porque a rubrica pode ser uma avaliação diagnóstica também, por isso que vocês já querem falar agora, né? As rubricas, gente, a gente tem as rubricas analíticas e as rubricas holísticas, tá? Só que eu não tenho nenhum para projetar hoje, que eu tava planejando para projetar na live de amanhã. Mas as rubricas analíticas, elas são mais difíceis de produzir porque elas também são mais detalhadas, tá? Para você montar, como é que eu monto rubricas? Eu pego referências de rubricas internacionais que já foram feitas daquela área. Por exemplo, eu quero uma rubrica para medir como é que foi o desempenho no trabalho em grupo, ou como é que foi o desempenho na apresentação de um pitch, né, de um discurso, alguma coisa assim. Aí eu trago, faço a tradução e faço edições. Eu prefiro do que começar do zero. E muitas vezes eu edito quase tudo. Mas é uma referência. Então, na rubrica analítica, você vai ter assim, por exemplo, apresentação oral. Aí você vai ter lá descrito o critério fala, o critério gesticulação, o critério recursos. E aí vai estar discriminado em cada uma das colunas, né? O nível iniciante, o nível avançado, o nível, sei lá, expert, ou enfim. Ou então 1, 2, 3, 4, 5, aí depende, cada rubrica tem um jeito, né? E aí vai descrevendo cada um desses tópicos. A holística não. Você tem só 5 níveis, por exemplo, ou só 3 níveis, e dentro deles, no nível 1 vai estar dizendo como é que foi a gesticulação, como é que foi a fala, como é que foram os recursos utilizados, o conteúdo, o início, meio e fim, enfim, tudo ali. Então ela é menos detalhada e ela permite um feedback menos preciso também, tá? Do que a holística, a analítica. Mas acho que quando vocês virem as rubricas já fica mais fácil para vocês entenderem. Como colocar as 4 fronteiras em prática quando leciono no curso superior em uma disciplina de 30 horas? É a mesma coisa. Também já lecionei muita disciplina de 30, de 40, de 80. Mesma coisa. Se você for parar para pensar, tem escolas que o professor de geografia entra uma vez na semana, 2 vezes na semana, tá? Então também não tá muito diferente daquilo que você vive, não. Mas é da mesma forma mesmo. As 4 fronteiras, gente, ela é um norte assim, ela é um método mesmo, uma forma de visualizar, não é uma metodologia, ela é uma forma de você visualizar o processo educativo, tá? Do início ao fim, vamos dizer assim. Do ponto, né, do momento em que você direciona a sua própria visão enquanto professor, da educação, da sua missão, ao momento que você está lá na sala de aula com seus alunos. Sou professora há pouco tempo e senti muita falta de algo assim para que eu pudesse ter o norte. Mas não é só você, Raquel, são todos, nós todos, entendeu?
Os professores de ensino superior, talvez mais ainda, grande parte deles não terem formação pedagógica, mas eu tenho formação pedagógica porque eu sou licenciada, mas fui professora de ensino superior e é uma instituição, é uma instituição, não é uma situação bem diferenciada. Ainda sou também, né? Mas assim, é bem diferente da educação básica, né? Então a gente aprende também ali na lida, né? O pessoal tinha até pedido para fixar o tema, gente, só que o que acontece? O tema, ele é Live Tira Dúvidas 3, não é um tema específico, tá bom? Aí o pessoal tá perguntando aqui se no maternal, né? Dá para aplicar o processo do 4FE com bebês na creche, né? O que acontece, gente? É como eu falo aqui, tá? Muitas vezes, ainda mais quando as crianças ali de 2 a 4 anos, né? Antes da educação ser considerada obrigatória, né? O objetivo da criança tá ali, na verdade... Bom, o objetivo provavelmente para a família, porque a família trabalha, né? E não tem condição de ficar com a criança em casa e tal. Então, acaba colocando na escola, né? Mas é muito mais realmente ocupar aquele tempo ali da criança e aproveitar, né? Que tá tendo essa oportunidade de estar com a criança ali e já fazer algumas introduções. E, bem, o que eu penso sempre assim, o que seria importante o pai e a mãe fazer com a criança nessa idade, mas que por algum motivo eles não podem. Então, a escola, né, ela precisa suprir nesse período aí, né, de 2 a 4 anos, vamos colocar dessa forma. Eu penso que a apresentação de livros, de leitura, e aí é isso que você vai ter que ter como norte, só que você vai ter que se fazer essa pergunta, né? Poxa, eu trabalho com crianças de 2 a 4 anos, ou de 1 ano e meio a 4 anos, tem muitas escolas que já pegam com 1 ano e meio, né? O que eu preciso, né? O que é importante passar para uma criança? Então, já ter esse contato com leitura, de ouvir o livro, né? O contato com a musicalização é muito importante. Carinho, né, gente? Muito carinho, muito afeto. Se me perguntarem se eu acho que a socialização é importante nessa fase, eu, Janaína, não acho, tá? Não acho que isso seja uma coisa necessária nessa fase, não. Pra mim, nessa fase, realmente precisa de pai e mãe, principalmente da mãe. Mas eu digo isso pra vocês, mas eu mesma, no primeiro filho, não tive essa condição, né, de estar com ele nos seus primeiros 2 anos, ele só em casa, né? Não foi possível. Então, eu precisei levá-lo para uma escola. Hoje, já o meu segundo filho, eu não precisei, tá? Então, eu tenho muita gratidão também pelo que eu pude encontrar. Mas a gente tem que perguntar isso, né? Então, para mim, a socialização, ela se torna importante em determinado momento da vida, sim. Ele pode ter na comunidade que ele tá, no bairro, no condomínio, na religião, enfim, os primos, a família, se for uma família grande e tudo mais, né? Mas, então eu diria isso, sabe? Uma introdução de uma apreciação musical, o contato com a literatura, com as artes, uma escuta, né? Também uma criança que escuta, né? Que corresponde aos estímulos que são apresentados. E assim, conversa, gente. Eu aqui com meus filhos eu converso, como meu pai fez comigo. Eu uso vocabulário, sabe, aprofundado mesmo, e quando eu vejo ele tá falando as palavras aí. De não ter medo também de usar um vocabulário mais aprofundado mesmo, achando que a criança não vai entender, sabe? Não falar as instruções sempre da mesma forma, variar as palavras que você está utilizando nas instruções para enriquecer no vocabulário deles, né? Então, acho que você tem que se perguntar isso. Se você for mãe, né, mas melhor ainda, tá? Como influenciar a sala dos professores? Uma vez na instituição que eu trabalhava, eu criei um projeto que era pra gente acabar com a sala dos professores.
a gente fez um treinamento de design thinking com um grupo e tal, e aí o meu grupo, até uma colega minha que já veio fazer uma live aqui uma vez, há um tempo atrás, a Carol, a gente desenhou esse projeto juntas. Mas era uma crítica também, na verdade, né, esse movimento da sala dos professores de ser um ambiente, um divã ali, né, tudo é para reclamar de tudo, né, de tudo e qualquer coisa. Então, de alguma forma, né, a ideia, qual que é a ideia, né, é a gente tornar a sala dos professores muito mais um ambiente da gente crescer junto, da gente se auxiliar, da gente fazer uma troca, que seja uma troca produtiva, do que necessariamente a gente estar ali para desabafos. Não que o desabafo também não possa acontecer, né, gente? Então, como a gente pode influenciar a sala dos professores é agindo de uma forma diferenciada, né? Agindo de uma forma diferenciada, agindo de uma forma mais coerente, né? E não compactuando mesmo. A pessoa vai chegar e vai falar, mas não sei o que, 60% da minha turma reprovou na disciplina tal. Eu não sei se eu iria pra briga não, porque não é meu perfil, tá, gente? Ficar fazendo bate-boca, tentar provar que ele tá errado, esse não é meu perfil. Mas eu também não vou concordar, né? Mas tem gente que tem esse perfil, então essa é uma decisão muito de vocês, né? Essa questão colocou aqui no Facebook, né, que a maior dificuldade dos professores é planejar. Isso é uma dificuldade mesmo, tá, gente? É mesmo. Eu tenho um curso, né, também sobre planejamento de aula. São os 2 cursos que eu tenho, porque é uma coisa desafiadora mesmo. Janaína, o curso poderia ser em mais dias ou ter continuidade. Ai, gente, é difícil, né? O workshop é um workshop de entrega, mas a gente sempre relança. Na verdade, eu tenho ideias de algumas alterações e tudo, e aí eu também preciso focar no atendimento mais dos alunos dos cursos pagos, né? Do curso de aprendizagem ativa na prática, principalmente, que a gente tem mentorias, a gente vai ter uma mentoria esse sábado, então tem que mandar um e-mail para os alunos confirmando. Então, assim, é nesse sábado ou no outro? Pode ficar na dúvida, é nesse sábado. Então a gente sempre se encontra todos, entendeu? Então, assim, e todo dia tem lá um monte de perguntas, eu respondo todas as perguntas pessoalmente. Então eu preciso dar essa atenção, né? Ele sempre tem um acompanhamento muito próximo meu. E aí eu, né, não posso ficar focando só aqui, né? Mas frequentemente abre, tá, gente? Eu abro, assim, um workshop. Tenho outras ideias, como eu falei pra vocês, né? Até quando fica no ar as aulas? As aulas vão ficar no ar até domingo. Até sábado, na verdade, gente. Até sábado. Tá? Tudo isso que eu falo, gente, as pessoas não acreditam, de verdade. Isso é real. As pessoas não acreditam. Eu falo isso desde que eu tinha 500 seguidores, agora que eu tenho nem sei quanto. Mas, assim, realmente, o que eu trago aqui vale da educação básica ao ensino superior. Tá, gente? Vale mesmo. Patrícia, as inscrições estão encerradas, tá? No momento do meu curso, tá? O Roberto falou que tá se preparando, tá se organizando financeiramente, né? É um curso muito completo, né, gente? São 16 módulos, 160 horas, enfim. Mas ele tá com as inscrições encerradas no momento, mas a gente tá nesse momento conversando sobre isso. Mas, assim, de todo modo, gente, o que acontece? Isso vale para todas as etapas. Então, assim, o que acontece? Quando eu criei a Educaetos, eu até pensei assim... Gente, olha aí, agora tem meu irmão aí, ó, no Instagram. Tasso.saulo, ó, você está linda. Esse é meu irmão. Tá? A família tá entrando hoje aí, hein, gente? Tô gostando de ver. Saudades, mano. Meu irmão mora lá em Porto Velho, gente. Bom, então... quando eu criei Educaetos, eu tive essa conversa com meu marido, com algumas pessoas,
se eu deveria realmente focar, olha, isso aqui vai ser para professor de ensino superior. Ou você deveria focar, isso vai ser para professor de educação básica. Porque eu sou as duas coisas. Eu sou professora de educação básica e do ensino superior. Daí eu falei, caramba, mas não precisa. É porque realmente não precisa. Porque a forma como você vai dar aula na educação básica, os pontos fundamentais que você precisa alterar, vale para os dois contextos. Só que é claro que quando a gente chega lá no micro ali, né, na escala maior, né, na escala maior, assim, geograficamente, que é no sentido da gente ver os detalhes, quando você chega nesse detalhe, aí sim vai ter diferenças. Porque uma disciplina é semestral, o outro é anual, embora tem faculdades que tem disciplina anual. Né, é um professor que leciona, né, uma disciplina muito específica, o outro uma área muito abrangente, como a matemática. Mas, enfim, aí são particularidades que você vai ter que fazer na sua metodologia para isso, mas a lógica, ela é a mesma, tá? E pode transpor para todos os contextos em que você atua como um docente. E eu diria até como educador parental, como pai e mãe. Também com especificidades, é claro, tá? Então, assim, podem confiar no que eu tô falando, né? Porque eu sou professora nos dois contextos. Por exemplo, nesse momento não tenho dado aula na educação básica, tenho estado como coordenadora, tá? Mas, assim, tudo isso eu apliquei nos dois contextos, tá? Beleza. O curso é todo online? Meu curso? Aprendizagem ativa na prática. O curso é todo online, tá, gente? A Educaessa ainda não tem eventos assim presenciais. Como é que eu faço eventos presenciais? Quando as instituições me chamam. Nesse momento ninguém tá chamando pra nada, né? Mas assim, as instituições que me chamavam pro presencial, agora eu tô dando as palestras que eles me chamavam no online. Aí é assim que eu faço. Eu ainda quero fazer uma imersão presencial com os meus alunos do curso de aprendizagem ativa na prática, isso ainda vou fazer. Mas agora tem que aguardar, né, gente? Ia ser no segundo semestre, mas agora não dá pra fazer, não. Algumas pessoas não encontraram valor no site, perguntando quanto custa. Quanto custa o curso? Isso. Gente, se a gente decidindo realmente reabrir as vagas, a gente dá todas as orientações, tá? Ele provavelmente vai ser reajustado, tá bom? Não sei ainda como é que vai ficar, ou se a gente vai manter o mesmo preço, isso aí, essas coisas eu não sei, tá? Eu aviso vocês. Essa questão do certificado reconhecido pelo MEC, gente, é o seguinte, o que acontece? O cursos livres, como é o meu caso, o MEC não faz esse tipo de reconhecimento. O MEC reconhece cursos técnicos ou cursos de pós-graduação, entendeu? Um dia eu quero fazer uma pós-graduação, mas não nesse momento, tá? Isso implicaria num aumento de valor muito grande, tá? Muito grande. Então, assim, hoje o curso, né, se ele fosse cadastrado como uma pós-graduação, ele seria um curso muito caro, tá? Então, a gente vai, claro, vamos dizer assim, enxugando, né? Mas ainda assim é um curso que é um investimento, né? É um investimento que precisa ser feito, né? Claro, mas assim, nunca, nessa história toda que a gente tem, né? A gente tem 3 cancelamentos de pessoas que nunca acessaram o curso, né? Então, e outra, se forma uma comunidade, né? Isso que é muito legal. Os meus alunos, assim, e eu não conheço nenhum dos meus alunos, para não dizer que é nenhum, eu conheço uma aluna minha duas alunas minhas presencialmente, mas porque elas já eram minhas amigas antes. Porque do resto eu não conheço. E mesmo assim a gente cria esse sentido de comunidade que é muito legal, muito bonito. O certificado acrescenta no currículo, com certeza. Tá, gente? Olha a galera comentando aí, grata, gente. Esse que nós estamos, o workshop de metodologias ativas, ele é de 8 horas, tá, gente? Reforça a questão do certificado do workshop. Eu até acho, amor, eu tô aqui pensando, tô falando com meu marido aqui junto com vocês, eu acho que como a gente tá fazendo live todos os dias,
Acho até que a gente pode aumentar, sabe? Eu vou fazer o cálculo direitinho, tá, gente? Das horas das aulas com as horas dessas lives. Eu acho que dá pra aumentar sim, tá? Beleza. E o procedimento para conseguir? Então, gente, só para vocês saberem disso, tá? Quando é curso livre, que é o caso do meu curso, de grande parte das escolas que estão na internet e tudo mais, seja de qual área for, o MEC não faz esse tipo de reconhecimento, tá, gente? Ele vai fazer se for um curso técnico ou se for um curso de pós-graduação. E como é que eu sei disso? Eu sei porque eu trabalhei diretamente com o pessoal do regulatório. Tive contato com o MEC, estive no MEC também algumas vezes, né, como diretora acadêmica. Então, assim, tenho uma grande amiga que é fera no regulatório, então eu tô super antenada em relação a isso, tá? Fiquem tranquilos, mas não existe prerrogativa para isso pelo MEC, tá? Em relação ao certificado do workshop, tá? O que acontece? É o seguinte, ao final do workshop, a gente manda a gente tem 60 mil pessoas, tá, gente? Participando do workshop. A gente não vai gerar 60 mil certificados, porque tem gente que se inscreve e nunca acessa, né? E eu não sou uma empresa fabricadora de certificados, a gente é uma empresa séria, né? Uma escola séria, tá? Então, assim, o que a gente faz? A gente manda um formulário com um período, né, para ser respondido, responde naquele período e aí a gente envia o certificado. Agora, também tem gente que vai lá e sabe o que responde? J, ou não tenho nada a dizer, não tenho nada a dizer, não tenho nada a dizer. Essa pessoa não vai receber o certificado, tá, gente? De novo, às vezes eu tenho, assim, nos formulários enviados, 2.000 pessoas que respondem o formulário, eu olho um por um. Isso é um trabalho medonho, gente. Só que a gente faz isso porque a gente é uma escola séria. Eu tô oferecendo alguma coisa gratuita, mas estou oferecendo uma coisa gratuita com qualidade. Tá? É por isso que eu faço caderno. No primeiro workshop que a gente produziu, vocês acham que tinha caderno de exercício? Tinha não, gente. Aí depois, vamos fazer uma área de comentários. Aí depois, vamos fazer uma comunidade. Aí, vamos fazer o caderno de exercícios. Vamos compartilhar o plano de marcos. E assim vamos melhorando a cada vez que a gente oferta, tá? E tinha live 2 vezes na semana, depois tinha live 3 vezes na semana, agora tem live todo dia. Eu tô aqui, o bagaço da laranja espremido, mas tô aqui, tô feliz de estar aqui, tá, gente? Tô feliz. Vocês viram que eu comecei aqui meio sem saber onde eu tava. Chamei de livro de Tolstói, livro que não é de Tolstói, livro de Dostoiévski, livro que não é de Dostoiévski, mas assim, é tudo russo, né, gente? Aí ficou russo. Tem isso? Essa expressão não tem não, né? Ficou russo. Ficou russo, tem? Tá. Então é isso que aconteceu, tá, gente? Ministra da Educação? Que isso, gente? Vocês... Ai, essa é boa. Vai falar com meu marido pra ver se ele concorda. Vocês olham aí, vocês acham que eu sou santinha, né? Vocês não sabem de nada. Perguntaram aqui se você fala sobre transcendência com seus alunos. Eu quero ministrar a educação dos meus filhos, é só isso que eu quero. Transcendência, gente, falo sim. Só que eu não falo assim, olha, isso é transcendência. O que eu faço, tá, gente? Eu faço perguntas que levam ele a transcenderem, tá? Eu tenho uma live sobre transcendência também, em algum canto, também a gente pode até refazer isso. São tantas lives. O povo Moisés, olha esse povo falando de ser ministra, meu Deus do céu. Ai, essa é boa demais, gente. Vocês estão alegrando minha noite. Bom, mas enfim, vamos lá. Então, como é que eu faço? É por meio das perguntas. O que é a transcendência, né? No inglês eles chamam muito de transfer, tá? Transferência. E tem uma perspectiva legal que vem lá, por exemplo, da Linda Darling Hammond, da Universidade de Stanford, né? Que eu tive a oportunidade também de conhecer e tal. Trabalhei com os discípulos dela lá, enfim. Bom, então, tem essa perspectiva, mas, de novo, eu gosto muito da perspectiva da transcendência do Feuerstein, tá? Que é muito legal, do Ivan Feuerstein. E nem preciso falar que eu gosto muito dele, né, gente? Mas, assim, realmente o cara é top, ele deixou um legado muito legal. Mas aí é o tipo de perguntas que você faz para que o aluno consiga entender as regras gerais que pautam algum conhecimento que ele adquiriu. Se ele não entende a regra geral que define aquilo dali, ele não consegue aplicar em outras situações. A transcendência é a capacidade que uma pessoa tem de aplicar aquilo que ela aprendeu em outras situações.
Se ela consegue aplicar apenas daquela forma, naquela estrutura, né, enfim, naquele formato ali, é limitado demais. Então você tem que fazer a mediação para que ela possa expandir aquilo e aí você realmente será capaz de dizer que ela aprendeu alguma coisa, tá? Então a gente pode dar exemplos mais práticos disso em outra live, tá? Porque o Instagram vai me mandar embora daqui a 1 minuto, ok? Então, assim, mas é basicamente isso. Então, você tem que usar estratégias que tire dali uma regra geral. É quase que, sabe aquela moral da história que tem na fábula? É basicamente isso que você vai fazer em tudo que você apresentar. Então, são perguntas-chave que levam a isso. E aí a pessoa tira daquilo ali aquele ensinamento. E aí aquele ensinamento ela guarda e ela consegue aplicar em outras situações. Então, é uma generalização que permite a transcendência. Tá bom? Beleza? Se serve para criança. Não, gente, a mediação. Perguntou se essa mediação serve para crianças especiais. O Feuerstein, ele desenvolveu a mediação por conta de crianças especiais. Por conta de crianças com dificuldade de aprendizagem, com traumas, com distúrbios de aprendizagem. Foi para isso que ele desenvolveu. Depois é que começou a aplicar para todo mundo. Tá? Então é isso. Então, sim, é super possível. Tá? Gente, Amanhã cedo a aula no ar. Manhã cedo a aula 3 entra no ar, tá bem? Posso descansar? Tem que botar meu filho para dormir. Foi muito bom estar com vocês aqui hoje. Novamente amanhã a aula 3 entra no ar. A gente à noite vai ter dúvidas sobre a aula 3. Eu prometo que vou trazer exemplos de rubricas para vocês verem, tá bom? E a gente tirar mais as dúvidas ainda. A live vai ficar salva por um tempo sim, tá? Gente, o livro do Feuerstein mais acessível na língua portuguesa é o Além da Inteligência. Estão precisando trazer uns da língua inglesa aqui. Tô convencendo um irmão amigo meu aí de traduzir. Então tá, gente. Tudo de bom com Deus. Boa noite. Até amanhã. Vamos juntos humanizar a educação? Até mais, gente.